Goiás acerta a contratação do atacante Luiz Felipe, jogador de apenas 20 anos de idade, dito como uma das principais promessas das categorias de base do Atlético Mineiro. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito dessa sua contratação, até quando vai o seu contrato com o time esmeraldino, também a multa rescisória dele milionária lá na equipe do Atlético Mineiro e se vai chegar em mais reforços para o Goiás, o que podemos esperar sobre o próprio Luiz Felipe, como que são as características de jogo do atleta jovem, como eu disse, apenas 20 anos. Irei tentar aqui fazer um raio-x dessa contratação e de outras que podem pintar no Goiás até o início do Campeonato Brasileiro. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva em nosso canal. Hoje estamos aqui num cenário novo de gravações aqui do Goiás News. Estou passando um período aqui em São Paulo, dá para ver um pouco ali da cidade também pela janela. Então, cada mês a gente vai ter aqui um estúdio diferente. O importante é trazer as notícias, enfim, para vocês. E também, caso você tiver alguma dica aí de organização, tiver alguma coisa fora do lugar aqui também, ou que pode acrescentar mais uma decoração do Goiás, pode deixar seu comentário aqui embaixo também. Quero falar também a respeito para vocês, antes de iniciarmos nosso vídeo, sobre a BR4Bet. Amanhã tem Goiás e Iporá e você pode fazer sua aposta do seu palpite desse jogo de volta das semifinais lá na BR4Bet. Nesse mês de março eles estão com um desconto mega especial. Todos os valores que você colocar lá na plataforma a partir de R$20 você tem dobrado para fazer suas apostas tanto do próprio Verdão, no futebol brasileiro e internacional. Vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela e também o link aqui na descrição para vocês acompanharem, beleza? Só clicar e fazer o seu cadastro na BR4Bet. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso vídeo falando sobre essa informação confirmada ainda na manhã dessa terça-feira pelo repórter André Rodrigues, da Rádio 820 lá de Goiânia, e também da Rádio Sagres, que confirmaram o acerto do Goiás juntamente com o Atlético Mineiro pelo empréstimo do atacante Luiz Felipe. Jogador de apenas 20 anos de idade, costuma fazer uma função mais como ponta esquerda, também pode jogar como centroavante. Inclusive, se você pesquisar aí em sites como Transfer Market ou Gol, você vai ver que ele está como centroavante, mas ele é um jogador de velocidade pelas beiradas do campo, principalmente no lado esquerdo, igual o Vinícius. Tem a perna melhor dele ali sendo a direita, mas também é muito bom com a perna canhota. Pode atuar como centroavante e também como um ponta direita, sempre com bastante velocidade, dribles bem ágeis. Gostei bastante dos lances que eu vi sobre o atacante Luiz Felipe. Então é uma contratação que chega mais para compor o elenco do Goiás para a sequência da temporada. Ele que tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2023, vai chegar agora no maior do Centro-Oeste apenas por empréstimo até o final do ano. Então é um jogador realmente para compor o elenco. O Goiás que tem essa característica de dar mais espaço para os seus próprios garotos da base e outros jogadores que estão aí chegando do futebol brasileiro crescerem dentro do clube. Além disso, tem uma estrutura de preparação para os atletas, física, também psicológica, de condições de jogo muito melhores do que outras equipes. Então faz sim esse sentido o Atlético Mineiro ter essa confiança no Goiás para repassar uma das maiores joias das suas categorias de base. E por que eu estou falando isso? A multa rescisória do Luiz Felipe é de impressionantes 310 milhões de reais. Então, o que mostra como a equipe lá de Belo Horizonte trata aí uma das principais joias da sua base nos últimos anos e os seus números explicam isso. Irei falar aqui também um pouco a respeito das suas conquistas. No ano passado, o Luiz Felipe acabou sendo campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 com a camisa do Atlético Mineiro, disputando aí 27 jogos com 11 gols marcados no total na temporada, além de 4 assistências no total. Então, assim, o jogador foi muito importante nessa conquista. O Atlético Mineiro tem 60% de uma eventual negociação futura do jogador. Então, caso o Galo venha a vender ele futuramente, tem 60%, o restante fica 20% com a AS Futebol e também mais 20% com o CGP Atlético Clube, algumas agências ali vinculadas tanto ao Atlético Mineiro quanto também do próprio jogador. Então mostra essa aposta da diretoria do Atlético Mineiro, que inclusive recebeu uma proposta nesse ano de 2022 para vender o jogador. Foi do Al Wars do Emirados Árabes, a equipe inclusive do Odair Hellmann, técnico brasileiro, que quis contratar o Luiz Felipe ainda no mês de janeiro, no finalzinho de janeiro agora de 2022. Acabou que as negociações não evoluíram, o Atlético Mineiro só estava ali colocando no bolso só $1 milhão naquela cotação do momento. Tinha algumas questões também a serem resolvidas com essas outras porcentagens. Acabou que a negociação não avançou. Agora ele não recebeu chances na equipe principal do Atlético Mineiro nesse ano de 2022. Chega agora no time esmeraldino para compor o elenco
na disputa da Série A. Apesar dos grandes destaques, tanto nas categorias sub-17, sub-20 do Atlético Mineiro, acabou que a equipe lá de Belo Horizonte não utilizou muito o jogador, né? Estranho a gente ver isso. No ano passado ele só entrou em campo 2 vezes na disputa do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos e também o Ceará, os dois duelos fora de casa. Então o Luiz Felipe só teve essas suas 2 oportunidades ainda quando o jogador estava ali quase completando, né, os seus 20 anos. Então realmente não teve tantos jogos assim, nenhum foi titular e agora nesse ano de 2022 novamente não participou do time principal, enfim, estava ali mais à espera mesmo do início das competições das categorias de base. Acabou que pintou essa proposta tanto do Oriente Médio, inicialmente negada aí pelo Atlético Mineiro, agora esse empréstimo já confirmado aí também pelo André Isaac da PUC TV de Goiânia, que acabou, né, confirmando essas negociações com o maior do Centro-Oeste. O Luiz Felipe, que ele inicialmente começou sua carreira no Vila Nova de Nova Lima, a equipe que inclusive o Bruno Pivetti, né, atual técnico do Goiás, estava nesse Campeonato Mineiro, o Vila Nova da cidade de Nova Lima, lá na região metropolitana mesmo de Belo Horizonte, só chegou no Atlético Mineiro ainda no ano de 2018 para compor o time sub-17. Depois daquilo realmente acabou se destacando bastante tanto pelo time sub-17, sub-19 e respectivamente o sub-20, onde no ano passado, como eu disse, foi campeão do Campeonato Brasileiro da categoria com 11 gols marcados e 4 assistências no total durante a temporada. Além, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20, disputou aí a Copa do Brasil da mesma categoria e também o Campeonato Mineiro Júnior, onde inclusive ele marcou mais 2 gols. Então o jogador foi muito importante, anotou aí gols contra equipes grandes do futebol brasileiro também no Brasileirão, como o Vasco, Internacional, Bahia, Atlético Paranaense, Cruzeiro. Então o jogador chega com bastante moral, principalmente, né, dessa questão das categorias de base. Na minha opinião, assim, não é aquele cara que vai chegar no Goiás, pegar a camisa 7 ali do Nicolas e ser o titular absoluto, muito longe disso, tá bom? Vai chegar para compor o elenco mesmo, mas é sim uma opção interessante. Eu sou total a favor de fazer essa aposta, porque assim, mesmo sendo um jogador caro, a sua multa rescisória, o salário dele dificilmente vai passar ali da casa de 40, 50 mil reais por mês. Então o Atlético Mineiro pagando metade disso e o Goiás outra, não estou confirmando que o salário dele é esse, tá bom? Só estou aqui exemplificando, é muito mais barato do que um jogador já consolidado no futebol, se assim podemos dizer. Até uma opção ali como o Dadá Belmonte custa bem mais caro do que o Luiz Felipe. Então assim, eu sou bem a favor do Goiás fazer sim esse tipo de aposta. Pode acabar, inclusive, se destacando e sendo uma opção viável futuramente. Outra coisa também que eu vejo muita gente falar é que o Goiás vai pegar o jogador só para formar ele para o Atlético Mineiro e depois vender de graça. Isso é uma burrice assim no tamanho, porque, por exemplo, se o jogador passar no time dos 12 aos 23 anos, o time tem direito a 0,5%, né, que é o caso agora do Luiz Felipe. Então, caso ele venha a ser negociado futuramente com o Atlético Mineiro, com bastante destaque, o Goiás tem sim esse 0,5% e assim, convenhamos também, né, todo time do futebol brasileiro está na sua categoria. O Atlético Mineiro vai repassar o cara para o Goiás para jogar ali, acabar ajudando dentro do elenco e depois voltar. Assim como o Goiás empresta jogador para a Aparecidense, para o Itumbiara, enfim, por aí vai. Então assim, é coisa normal, tá bom? Eu acho que não tem motivo da gente crucificar tanto o jogador quanto a diretoria, tá bom? Por um empréstimo desse, eu acho que é bom para todas as partes, principalmente nessa questão de composição de elenco. Costuma atuar pelas beiradas do campo, como eu disse, ponta esquerda, ponta direita, pode agregar bastante dentro do maior do Centro-Oeste, jogador bem veloz, com dribles curtos. Acho que realmente para a composição de elenco é sim um nome bem aceitável. Em relação a outros reforços até o início da Série A, a direção do Goiás já está aí firmada com o Dadá Belmonte e o Luan Dias, que vão chegar aí após a disputa do Campeonato Paulista do Interior com a equipe do Água Santa. Então assim, eles não entram nessa conta. Além do Dadá, do Luan e do Luiz Felipe, o Goiás deve trazer pelo menos mais um lateral direito para ser titular, assim como um zagueiro experiente pelo lado direito do campo também para ser titular e outro zagueiro para composição de elenco, né? No meio de campo pode pintar uma opção ali como um volante e um pouco mais avançado outro jogador que pode pintar atletas pelas beiradas do campo. Então o Goiás não deve parar no Luiz Felipe. A tendência é que até o início do Brasileirão deve anunciar aí pelo menos 3 a 4 reforços para a disputa da primeira divisão. Quero saber sua opinião a respeito aí do Luiz Felipe, o que você acha a respeito do jogador, se é uma boa o Goiás buscar esse seu empréstimo também, sobre o elenco esmeraldino, o que você espera também para a sequência da temporada, se ele pode ali agregar no elenco, enfim, outras posições que o Verdão precisa se reforçar até o início, né, da Série A do Brasileirão, fazer aí a melhor campanha possível na Série A. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo
e também se inscrever no nosso canal. Lembrando também, né, que a gente está com a promoção lá na BR4Bet. Pode clicar aqui embaixo para você fazer o seu cadastro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!